aqui nos nossos estúdios, né? Nós já estamos com o nosso entrevistado, né? O senhor Marcos Rolf, gerente de operações aí da Defesa Civil. Senhor Marcos, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui no nosso Comando Geral do Sistema Odier de Comunicação. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para esclarecer sobre as fortes chuvas, né, que vêm acontecendo. Verdade, muita chuva. Eliezer, fica à vontade. Chico Gomes, começa com Eliezer. Gerente, eu lembro que ano passado a Prefeitura de Teresina já fez um mapeamento antecipado das áreas de risco, conhecidas historicamente até algumas, muitas na Zona Norte, região de Lagoas. Como é que está a execução dessa assistência, desse acompanhamento direto às famílias que estão em situação de risco nesse período chuvoso? No início do nosso trabalho, bom dia a todos, a todas. No início do nosso trabalho, nós preparamos um plano de ação. Esse plano de ação, junto com o plano de contingência, foi para mapear. Algumas já estavam mapeadas pelo Instituto de Meteorologia. Esse mapeamento nós seguimos e fizemos outro mapeamento. O mapeamento da Defesa Civil é diferente da CPRM, porque o mapeamento lá da CPRM ele coloca as áreas de risco que possivelmente poderá acontecer. E muitas vezes no mapeamento deles tem não tem família, na maioria dos casos, apenas um mapeamento de áreas de risco. O nosso não. Para existir o mapeamento da Defesa Civil, tem que existir famílias, pessoas que moram ali no entorno daquela área. Então, por isso que muitas vezes é diferente. Mas nós obedecemos o critério dele, que são 56 áreas de risco. Para nós são 27 aproximadamente áreas de risco. Aquelas que saem da área de risco são aquelas famílias que já se mudaram, foram para outro lugar. Então, para a gente, a preocupação nossa é a vida que é principal. Então, Se tem risco de dano material, já não é prioridade para vocês? Não é prioridade. Então, a função da Defesa Civil é esse conjunto de ações de prevenção, de mitigação, para que a gente possa resolver ou atender a pessoa o mais rápido possível no caso de necessidade. Por isso que sempre a gente agradece à imprensa. Eu nunca deixei de atender a imprensa, até porque nós precisamos de vocês também para divulgar as ações, o trabalho e a necessidade, se alguém quiser entrar em contato com a gente, que é através do 199. Quando vocês identificam essas áreas que levam a risco à vida, e aí vocês buscam retirar, e quando há resistência por parte daqueles que ali residem, o que fazer, como solucionar uma resistência? Essas famílias são chamadas de famílias resilientes, elas resistem em ficar naquela área. Mas a gente trabalha em conjunto com assistentes sociais, com psicólogos, para que a gente possa, naquele momento, porque a gente faz um trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo, a função da Defesa Civil, como eu falei, é um trabalho também preventivo. Então, durante todo o ano, a gente acompanha, dá assistência, tanto com psicólogo e assistentes sociais, para que a gente possa mostrar para aquela família que a vida dela é mais importante do que o próprio bem material que ela tem lá. Mas eu não quero perder meu local, eu só tenho isso aqui para morar, não tenho outro. Então a gente inclui na Família Solidária, que é um programa muito importante do governo da Prefeitura de Teresina, e esse trabalho a gente inclui para que durante aquele período ela saia daquela área ali. Muitas vezes voltam a residir lá. Porque isso não é só no Teresina, no Piauí, no Brasil, no mundo inteiro. Em todos os lugares, né? Em todos os lugares a gente vê, né? A família, há poucos dias, ouvindo uma matéria do sul do país, no ano passado teve a mesma coisa aqui, eu já estou aqui de volta. Então, aquelas famílias a gente procura, a gente tem que atender. Eu acompanhei essa reportagem, a mulher falou assim, já é a segunda vez, aconteceu em 2015, nós estamos em 2024, né? Quer dizer, aconteceu, ela retornou e estava lá, né? E aí nesses casos... Não saiu do lugar, porque em muitos lugares, a enchente de 2015 foi tremenda. As de lá para cá foram
mais medianas, leve, né? Aí a leves. pessoa vai correndo risco, E né? vai correndo risco, né? Agora eu pergunto para o diretor o seguinte: uma vez que essa família ela é retirada, mesmo que por um tempo temporário, o poder público não tinha como ver uma situação de demolir aquela moradia, isolar e colocar como sendo um local impróprio para a habitação e buscar solucionar uma moradia para essa pessoa, para que ela não volte a insistir em retornar? É uma boa pergunta até para a gente poder esclarecer. Aqui em Teresina nós tivemos um fato igual que você está falando. Ali na Lagoa do Norte. Na Lagoa do Norte nós fizemos um mapeamento da área de risco. Pessoas estão invadindo, estão aterrando a lagoa. Quando você aterra, quando você modifica aquela área geográfica que existe ali do meio ambiente, a natureza devolve. Entendeu? Nunca você agride a natureza sem receber um retorno, Uma reação, né? uma reação. Então isso vem acontecendo, há uma preocupação mundial com relação a isso, encontros e mais encontros que vem acontecendo com líderes até mundiais preocupados com essa situação dessas invasões nessas áreas de risco. Ali na Lagoa do Norte nós retiramos várias famílias, mapeamento, fizemos um mapeamento, fizemos uma espécie de uma linha imaginária para que daqui para ali vocês não vão poder mais construir. Demolimos as casas. Aí cria um problema social, mas aquelas famílias foram retiradas e foram colocadas num local seguro, foram doadas casa. Mas outras famílias voltam a fazer a mesma coisa pensando que também vai conseguir outras casas. Quer dizer, o poder público trabalha. Então, Não, pode continuar. o poder público trabalha para que solucione aquele problema. E ali é uma lagoa. Aquela lagoa já existe há milhões de anos aí. mas As pessoas Mas, falam, Magela, as interessante. pessoas falam, calma, as pessoas falam que porque o poder público não faz nada, os vereadores, enfim. Mas é um problema sério e difícil, né, de se combater. Porque, um exemplo, a galera o povo foi tirado da lagoa, aí ganharam uma casa. Né? Muitos deles, quando chegam nessa casa, passam um período, vende e retorna. Quando eles não retornam, chegam outros que não tinham nenhum lugar e ficam na lagoa. Então, quer dizer, Ou para especular, né? ou para especular, entendeu? Como ele acabou de mencionar. Então, quer dizer, é um problema que deveria se procurar uma solução para que quem fosse tirado daquela área não tivesse condições mais de voltar ou ir nem entrar quem está fora dali, que quer um lugar para ficar. É exatamente aí, até corroborando com você, Magela, aonde eu quero entrar. Por exemplo, nós tivemos aqui na Vila da Paz algumas casas que foram desapropriadas, as pessoas foram até indenizadas e a prefeitura tinha que reformular, tinha que revitalizar, melhor dizendo, colocando uma pracinha, colocando uma área de lazer, construindo ali uma área verde, e aí simplesmente deixou lá o mausoléu, deixou lá a casa ali. E aí o seguinte, tá servindo de abrigo para paranoiado, para cara cometer crime, esconder roubo. Então assim, o poder público desapropriou, mas construir algo, porque se deixar desapropriado lá, alguém vai tomar conta, alguém vai acabar retornando. Se o poder público construir algo ali, uma área verde, construir uma área de lazer, não coíbe o retorno dessas pessoas? Você está falando na área de lazer, não é permitido nem construir nem casa e nem área de lazer, na maioria dos casos. É área de preservação. Perfeitamente, é uma área de preservação. Então é fácil de entender esse conjunto de ações, porque ali, por exemplo, você falou ali na Vila da Paz. Vila da Paz é um milênios de anos, ali existe aquele córrego que passa ali, que a natureza colocou daquela forma. Houve a invasão descoordenada, houve uma invasão de áreas inapropriadas. O que aconteceu? Muitas pessoas conseguiram, como uma espécie de um palafita, colocaram umas colunas dentro do leito do córrego, que ali já existe há muitos anos. Então, foi retirada. Essas pessoas voltam para lá novamente. Muitas delas foram colocadas em casas, em residências doadas pelo governo. Aconteceu um fato interessante. Eu retirando uma família, uma senhora, ele disse, mas senhora, como foi, por que a senhora, a gente conversa, tem as assistentes sociais, a gente conversa, por que a senhora construiu aqui? Não, eu já saí daqui, já é a terceira vez que eu saio daqui.
É a terceira vez. Mas como assim? Não estou entendendo o que a senhora está falando. Eu tenho 3 casas, eu quero mais uma porque eu tenho 4 filhos. Olha lá a situação. Olha só. A forma como ela quer garantir uma casa para os filhos. Eu já tenho 3? Não, a senhora tem 3 casas? Senhora, 3 casas, uma casa é para uma família. Eu me entendi. Eu fiz de não entendido da situação, mas quer dizer, ela fez um cadastro. Como foi a senhora fez isso? E falou com naturalidade. Não, que é para poder entender. Pois é, eu ia falar a inocência da pessoa. Né? Inocência da pessoa. Ela fez o cadastro em cada pessoa da família, ela fez um cadastro, não foi o dela. Realmente, porque o dela do CPF fica já bloqueado ali, que ela já ganhou aquela residência. Mas ela fez cadastro em outras pessoas da família, quer dizer, você tem 4 filhos, e ela, que bacana. Mas você quer uma casa para 4 filhos, o mais velho acho que tinha 10 anos, por aí assim. Quer dizer, é uma coisa até que a gente... Mas aí a impunidade, um ouvinte aí, mas só dizer, aí é onde vai, Elias, a impunidade. Porque se essa pessoa fosse obrigada a devolver o excesso e ficar só com a dela, que é o que o CPF dela permite, ia coibir mais pessoas de agir dessa forma. Quando não há punição, aí as coisas ficam... Mas nós fizemos esse trabalho, Pronto. Nós fizemos, né? Agora em Teresina, 7h17. Tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Muito bom dia, Magela. Bom dia, demais presentes, estúdio, de ouvintes, sou Carlos Amorim. Eu quero dar uma sugestão aí para o secretário, já que não pode edificar, não pode construir, então que seja colocado ali um cercado, uma cerca de Mandacaru, entendeu? Delimitando a área que não pode ser ocupada. Acredito que seria uma alternativa. Lembro-me que aqui na frente da Prefeitura Municipal de Teresina, na Praça Marechal da Fonseca, quando eu era menino, 9, 10, 11 anos, eu jogava bola ali. Parque da Bandeira. Aí o Alberto Silva entrou, fez aquele cercado hoje que nós sabemos para que serve. Né? Em respeito aos ouvintes, não vou dizer a sua utilidade. E lá nesse caso, onde acontecem essas enchentes permanentes, e que é oneroso aos cofres da prefeitura, graças aos corchantes de impostos que pagamos, seria uma alternativa. Um abraço do Carlos Amorim. Obrigado, Carlos, pela sua participação aqui no 2106-9927. Eu não entendi, porque a voz... mas eu acho que falou que a ligação estava meio... Viu, cara? Um bom dia para você. Ele falou que jogava bola ali na Deodoro e hoje fizeram uma grade, né? Uhum. No nosso entendimento, a grade, ela isola o poder público da população, porque aqui dali é uma área de lazer, né? Se você isolar uma área, por exemplo... voltando a praça, tudo bem ali. Agora, vou voltando para aquelas moradias, aquelas áreas de risco. Aquilo ali é uma área de risco. A gente não pode, até porque é dentro da lagoa. Uhum. Ali foi colocado aterro para invadir a lagoa. Então, se você invadiu aquela lagoa, ela já muda aquela estrutura, a água vive naquela... Por exemplo, nós temos bombas trabalhando ali para tirar a água da lagoa, porque lá é mais baixo do que a Avenida Boa Esperança, porque praticamente a Avenida Boa Esperança é um dique que foi construído ali. Sim. E se tornou um dique. Exato. Essa água tem que ser bombeada de um lugar para o outro. Ali é uma área baixa, ali foi olaria numa época bem passada, ano passado, e hoje foi habitado. Quer dizer, alguém viu ali, olha, esse local aqui é bom, é próximo do centro, próximo da avenida, próximo do rio, então eu vou construir minha casa, eu vou jogar 2 carradas de aterro, mas aquilo ali, quando você faz aquilo ali, você prejudica outra área. É como você pega um copo d'água e vai e coloca um ovo dentro, bota 2, a água tem que sair. Né? Então, aquilo ali já prejudicou aquela área e aquele projeto, que é um projeto muito bacana também, foi prejudicado por um tempo, que é o Lagoas do Norte, que hoje, né, ainda existe. Então, nós fizemos esse mapeamento dessa área para que ninguém construísse. E a gente não pode deixar um vigilante ali, 300 e... Né, 365 dias do ano, né? E umas horas, né? Aí... para que fique vigiando a gente, né? O poder público não tem isso. Mas aí a gente faz aquele monitoramento, por isso que é feito o monitoramento,
praticamente toda semana, mensal, para que a gente possa orientar. E quando acontece, a gente, olha, você não pode construir. E tem que ser com calma, tem que ser com educação. E a gente espera que a população também reconheça, entenda esse nosso trabalho. Como é que está a situação hoje, a situação no momento, aí com essas fortes chuvas? Tem gente desabrigada? Como é que está a situação aí, muitas áreas de risco? Como é que está a situação nesse momento aí para as pessoas, digamos assim, que moram, né, nos bairros mais afastados, perto dos rios, das lagoas? Como é que está essa situação? É uma preocupação muito, eu fiz um trabalho, inclusive, fora do país e no sul do país. Eu trabalhei na área de defesa civil em grande, como se diz, eventos que são as grandes catástrofes. Então eu fiz, por coincidência, quando eu estava fazendo minha pós-graduação na defesa civil, a gente foi chamado ali para São Pedro da Aldeia, ali no Rio de Janeiro, para socorrer umas vítimas que um barranco, quer dizer, foi uma aula teórica e prática ao mesmo tempo, na real, porque quando você simula uma coisa, é totalmente diferente quando você pratica na real, né? E isso eu desenvolvi um trabalho que é o NUDEC, que é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil, que é o NUDEC, preparar a comunidade ali durante todo o ano. A gente prepara aquela comunidade para que, se houver uma situação de emergência, aquela comunidade, através de um líder lá, ele saiba ir para um local seguro. Bom, partindo desse princípio que o senhor me perguntou, nós começamos a preparar essas comunidades no início do nosso trabalho, no início da gestão. Nós iniciamos visitando todas as comunidades e orientando. Caso haja um evento, caso haja uma catástrofe, você se desloca para aquele local, porque tudo na vida tem que ter um líder, né? Tudo, né? Como se diz, tem alguém para tomar a frente, né? Tem alguém para, né, dar o grito ali na hora do momento. Tudo tem que ser coordenado, né? Tudo tem que ser. Então, essa pessoa vai se deslocar para um ponto já determinado, é esse o trabalho do NUDEC, Núcleo Comunitário, para que essas famílias se desloquem para que não tenha nenhuma catástrofe. Foi assim que nós fizemos, é tão prova que Teresina, a gente não tem nenhum óbito, uma catástrofe mais assim, que prejudica uma pessoa, que olha, fulano, naquela enchente, faleceu, ou quebrou uma perna, quebrou um braço. Não teve, né? Você vê que em Teresina não teve isso. Alguns casos isolados, pontuais, mas né? Isolados aconteceram, mas não devido ao nosso trabalho. Agora o Magela colocou essa questão das costas dos rios, né? Da costa, melhor dizendo, dos rios, mas nós temos aqui pontos, regiões que não tem rios, mas existe córrego, grotão, que nem aqui, que cortam a cidade, cortam um bairro, uma comunidade. Aí nós citamos a Vila da Paz, mas nós temos aqui não só o Torquato é algo pontual, mas botar aqui a Vila Imandúcia e a Palitolândia, que é uma comunidade que foi ocupada e que tem um córrego que corta toda a comunidade, e pessoas construíram suas casas próximo desse grotão, e com o passar do tempo agora está começando a oferecer risco, casas já desabando. E aí, como a Defesa Civil pode estar atuando nesses casos? Esse trabalho que a gente faz, como eu falei, Teresina existe. O crescimento de Teresina é assustador, né? Então, Teresina, dizem que tem 800, 900 mil habitantes, não tem muito mais de 1 milhão de habitantes. Então, isso que a gente vê, porque a gente faz esse mapeamento, a gente anda na periferia e vê a quantidade. Houve várias invasões com relação a essas áreas de risco, que a gente pede, a gente solicita, a gente conversa, para que as pessoas não construam. Porque no período que no Nordeste, aqui em Teresina, a gente tem 2 períodos, é o chuvoso e o não chuvoso. É verdade. Né? Que em outras regiões tem a primavera, tem o verão, aqui é o que chove e o que não chove. O período que chove é menor do que não chove. E isso estimula aquelas pessoas que não têm onde morar ainda, que a moradia, isso é um fato mundial. Então, essas pessoas ir para aqueles locais. Mas aqui é tranquilo, aqui é muito limpo, aqui é maravilhoso, até tem grama, né? Então, isso... Terra firme e tal. Mas muitas vezes é uma encosta ali no Pedro Baus, por exemplo.
Sim. Eu já tirei aquelas famílias várias vezes dali. Nós tiramos e se você retornar 1 mês, 2 meses depois, não Estão dá lá pra gente ir novamente. todo dia, né? Já tem outro barraco encostado ali naquela encosta. Aquilo ali é um cascalho que foi retirado para uma construção de alguma coisa. E ali, o ano inteiro cai umas pedras, até um vento joga uma pedrinha daquela em cima de uma casa. É muito instável o terreno lá. É muito estável, né? Então isso preocupa a cidade. Então, através desse trabalho que nós fazemos durante todo o ano, a gente consegue o quê? Conscientizar e fazer com que muitas vezes são crianças, idosos que não tem como, se um barranco daquele despencar, dá tempo de correr. Não dá tempo né? de correr. Entendeu? Então, acontece casos em outras regiões, em outros estados, dessa forma. Então a gente se preocupou com isso, a gente tem esse mapeamento dessa área, fazendo todo esse trabalho para que a gente possa reduzir o máximo possível os acidentes. Quase chegando aqui no término, mas a Defesa Civil, é bom a gente passar para a nossa comunidade, que a Defesa Civil, estamos aqui no momento falando do período chuvoso, né? Mas a Defesa Civil, ela trabalha com certeza o ano inteiro, após esse período de chuvas. Qual é a maior preocupação que a Defesa Civil traz? Qual é o planejamento? Já para o próximo inverno, digamos assim, que é o período chuvoso, ou outros, digamos assim, sinistros que possam acontecer? Essa pergunta é engraçada, aconteceu até um fato interessante. Bom, Defesa Civil trabalha o ano inteiro, o nome está dizendo, Defesa Civil. Tá? Então, tudo que a gente vê uma irregularidade, ontem mesmo eu vinha de uma reunião, que a gente faz uma reunião do comitê, eu quero aqui abraçar, entendeu? A gestão do Dr. Pessoa, o comitê que a gente reúne toda terça-feira, para a gente fazer aquele alinhamento e ver o que foi que se nós erramos ou o que nós temos para corrigir, o que nós vamos fazer. Então, aquele alinhamento que se nós não se reunirmos, a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes, o WhatsApp não resolve nada, porque a gente está conversando, a pessoa muitas vezes não está nem prestando atenção, e o olho fica diferente, melhor. né? Então, eu vinha passando aqui na Avenida Maranhão, tinha um buraco ali próximo ali do Carvalho, eu parei o carro no meio da rua, quer dizer, outras pessoas, quer dizer, a minha preocupação com relação a isso, porque quando eu assumi esse compromisso, é porque eu amo a minha profissão. Então eu gosto de fazer. Se eu vi um buraco, muitas pessoas, não tem nada a ver comigo, não tem a ver com a Defesa Civil. Foi o que você falou aí. Então há uma preocupação da Defesa Civil do modo geral. Uma preocupação, exemplo aconteceu no sábado uma churrascaria aqui de grande porte de Teresina. Houve um acidente, que houve um estrondo da cozinha que aconteceu. Era num sábado, eu já estava pegando a estrada, você vê, né? Eu já estava próximo de Altos. Uma programação pessoal. Era no sábado, né? Eu dou uma fugidazinha assim, mas tem que descansar, né? Eu estou em alerta, né? Eu trabalho 24 horas, eu durmo com o olho, mas o outro acordado. Aberto. Então, estava pegando aí, olha, volta aqui para Teresina. Tu tá onde? Eu disse, rapaz, eu tô aqui na estrada. Eu não disse onde tá. Não, volta, que aconteceu um grande acidente aqui. Eu tive que voltar. Então, a sua pergunta. A preocupação da Defesa Civil é no todo, tanto no período de incêndio, no período chuvoso, ou se acontecer algum evento que aconteceu nesse dia com um restaurante em Teresina. Quer dizer, é uma preocupação geral da Defesa Civil. E a Defesa Civil Estadual ainda cuida da estiagem no semiárido, nos municípios que sofrem mais, que gera estado de emergência também. Outra coisa, quer dizer, ela abrange, a Defesa do Estado já é o estado todo do Piauí, também em Teresina. Eles não preocupam muito com Teresina, porque algumas cidades do Piauí tem a secretaria ou tem uma gerência de Defesa Civil que trabalha nessa área. Bom, e para os mais desligados, né, como você disse, mencionou, até quando vai o período chuvoso? Qual é o olhar, né, da Defesa Civil até o término dessa estação, né, que preocupa muito nesse período? Existe a preocupação através do sistema meteorológico, do IMETRO, né, do Sistema Nacional. A gente fica junto com eles, fica monitorando, fica repassando e a gente fica acompanhando. E existe o período, que é o período natural, que é o período da chuva, que estende até maio, até vai enfraquecendo já no final de maio. Mas existe o período das queimadas também, que também preocupa a gente. Uma outra preocupação
no período da chuva, que é esse que pode acontecer ainda, que a chuva está diminuindo gradativamente, mas vai continuar chovendo até maio. Se tiver chovendo nas cabeceiras do rio, que lá as barragens, quando chega no limite, eles não podem ultrapassar aquele limite de aproximadamente 80%, do que pode acontecer, como aconteceu em Algodões e outras barragens, lá em Brumadinho e outras barragens. Ou melhor, Brumadinho teve uma barragem e teve também aquele entulho, né? De dejetos. Mas teve uma barragem também que teve um problema seríssimo lá também. Outras mais. Há uma preocupação da gente monitorar aquela quantidade de água. Aí eu ligo, olha, como é que tá? Subiu um pouco? Não, subiu não, desceu. Então, a gente fica olhando, porque se for, teve 90... Se eu não me engano, em 95, uma grande enchente aqui, soltaram bastante água lá e não avisaram. Quando avisaram, já estava em cima. Estava no caminho, né? O que a gente quer? Que dá tempo, com 24 horas, a gente fazer acionar o alarme, como se diz, para que a gente possa retirar essas famílias o mais rápido possível. A respeito, você lembrou do nível do Rio Parnaíba, por exemplo, né, nesse caso, a respeito do risco de deslizamento de terra na Avenida Maranhão. Ela margeia o rio, tem ali uma área ainda com mata ciliar, assim, infelizmente reduzida pelo avanço da urbanização, mas tem esse risco da gente ter deslizamento de terra na Maranhão? Tem. Ontem mesmo nós tivemos... A gente pede ajuda da população para que ajude, porque não dá tempo a gente andar em toda Teresina. Nós recebemos uma ligação ali na descida da Ponte da Amizade, eu até fotografei, eu tenho uma foto lá ontem, eu estive pessoalmente lá, isolei a área ficou isolada, logo na descida, quem desce com o veículo, às vezes não dá nem para ver, porque ele quer olhar para a esquerda para poder entrar na pista. Mas quem vem de bicicleta ou a pé, se depara bem na frente com um buraco que foi uma erosão ali daquela área, que há uma modificação, sempre pessoas tiram as matas, e aqui dali já provoca erosão. Outra que aconteceu foi lá no Encontro do Rio também, que nós já foi feito. A função da Defesa Civil é tão bonita, é tão importante, que ela denuncia e as pessoas escutam a gente. Tanto o poder público, os nossos parceiros, ligam na região Saad Norte. Saad Norte aconteceu isso aí, eles mandam imediatamente consertar, impressionante. Essa harmonia, essa parceria entre todos os órgãos da Prefeitura de Teresina. Esse risco que o Eliezer colocou rapidamente, ele também se estende a trecho, por exemplo, da Marechal que margeia o Rio Poti? Sim, nós tivemos também ali no Rio Poti, embaixo daquela ponte... Aquela ponte que sai da Gil Martins ali do Albertão, como é o nome daquela ponte? Anselmo Dias. Nós tivemos ali um problema ali, também parecido, já estava, ali deu uma pista de caminhada, então já tinha invadido a pista, já estava entrando na pista de rolamento. Então nós interditamos e encaminhamos imediatamente para a SAD. O nosso trabalho é rápido, até porque a população precisa ser atendida rápido para não acontecer nenhum acidente. Agora em Teresina, 7h34. Queremos agradecer ao senhor Marcos Rolf, né, que trouxe aqui informações importantíssimas. Ele que é o gerente aí de operações da Defesa Civil. E a gente quer agradecer e algum informe, né, que o senhor gostaria de passar, algum alerta para a comunidade, fique à vontade. A gente tem o telefone muito fácil, 199. Se não lembrar, liga para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro é um parceiro muito importante com a gente. Eu quero também agradecer os bombeiros civis, que são parceiros da gente. Informe a gente para que a gente possa atender. Isso, 24 horas, nós temos um plantão lá na sede, 24 horas, e atende sua ligação. Então, muitas vezes pode, devido ao período de chuva, ter um problema, mas liga para o 193, que é o do Corpo de Bombeiro, e a gente atende. E aí a gente pede também que não faça trote. É verdade. O trote, a gente deixa de atender, de socorrer uma pessoa. Muitas vezes são crianças. O pai, com todo respeito a todos os pais, mas observa o que é a criança. O que você está ligando? Acompanhar aquilo ali. Lamentável. Porque prejudica o trabalho da gente deixar de salvar uma vida para atender um trote.
Então, muito obrigado, senhor Marcos Wolff. Esperamos outras vezes estar aqui com mais oportunidades para falar a respeito desse assunto, que é importante o trabalho, belíssimo, né? Grandioso aí da Defesa Civil. Nosso muito obrigado e uma excelente quarta-feira. Então, obrigado também.